Quando eu estava no ensino médio, os meus pais não tinham dinheiro suficiente para comprar os absorventes em quantidades maiores. E eu também nem tinha dinheiro para pagar a passagem do ônibus para ir para a escola. Aí eu pegava o absorvente que eu usava no dia atual e usava ele no dia seguinte. Eu ia lá no banheiro, enxugava o sangue com papel e continuava com ele até chegar em casa ou até o final da tarde. Eu também não podia mudar o absorvente pelo papel higiênico, porque meu fluxo era muito forte e vazava sempre. Em vários ciclos eu não tinha absorvente. Usava panos cortados que eu usava para reutilizar. E papel higiênico até outros papéis, como jornal e folhas, que eu conseguia usar. A opção dos papéis era péssima porque feria a virilha pelo atrito, mas era menos humilhante do que um pedaço de pano com sangue que cai na calcinha. Quando possível, eu me escondia em casa durante a menstruação. Faltava na escola e era uma estratégia. O que você pensa sobre menstruação? Sobre menstruação? Então, eu tenho uma filha, né? Já tem 17 anos de idade, né? Ela já tem menstruação. Eu penso que menstruação é uma coisa tratada como um tabu, né? Quando na verdade é algo tão normal, é algo que faz parte do cotidiano de todas as mulheres. Então, eu acredito que é algo que deveria ser normalizado, mas ainda é tratado como um grande tabu. Não sei muito bem o que dizer sobre. Acho que é uma coisa que todas as mulheres têm, né? E que é algo que, pelo que eu tenho de conhecimento de pessoas que eu convivo que são mulheres, eu acho que é bem incomodativo. Eu acho que é algo ruim. Tipo, você tem que ficar passando isso todo mês. Ainda mais gente que não tem estrutura. Sobre a menstruação? Bom, é algo do convívio da mulher, né? A mulher, ela passa por isso, é uma fase nova para ela, né? É como se fosse uma transformação mesmo. Complicado, hein? É doloroso. Melhor definição. Você sabe o que é pobreza menstrual? Pobreza menstrual, fui saber um dia desse aí, né? Que é quem não tem condições, né, de comprar o absorvente, né? Eu creio que seja isso aí, né? Assim, para mim, né, pelo que eu entendo como pobreza menstrual, é o fato de existirem mulheres, né, e homens trans que não têm acesso à higiene básica no sentido menstrual. Acredito que é isso. Pelo que eu já tenho ouvido e pesquisado, é sobre mulheres que têm suas vidas pessoais, sociais ou trabalhísticas, né, no meio de trabalho, é prejudicada por não ter absorvente ou meio de lidar com a menstruação. Sei. Não, já ouvi falar um pouco, viu? Mas foi bem básico, assim, foi só por cima. Não. Você sabia que nem todo mundo que menstrua é mulher e nem toda mulher menstrua? Não, primeira vez que eu soube disso aí. Eu sei que toda mulher menstrua. Agora que não é mulher, não menstrua, isso eu nunca vi. Sim, sabe, eu acho que eu trouxe, né, um pouquinho sobre os homens trans e essa questão também de que nem toda mulher menstrua é uma coisa que, sim, tem conhecimento. Não, essas informações eu ainda não tinha, nunca ouvi falar sobre isso, mas é bem interessante saber disso. Sei. Não sabia disso não. Não. Uma sociedade na qual as mulheres escondem absorventes, aprendem a sentir nojo do próprio corpo e até se sentem envergonhadas ao serem vistas comprando absorventes, reflete a dificuldade em se falar sobre menstruação. No Brasil, aproximadamente 30% da população menstrua, em que a média da primeira menstruação começa aos 12, 13 anos. Ou seja, fase da pré-adolescência, que já se inicia com insegurança.
Essa fase da vida é acompanhada pela vergonha, medo, preocupação e até rejeição. Logo, esses sentimentos são ainda mais acentuados quando a pessoa não tem os itens mínimos de higiene pessoal necessários. Muitas adolescentes crescem e passam por toda a fase da primeira menstruação sem nunca ter conversado com familiares e amigos. Assim, passando por todo o processo natural do período menstrual de forma solitária. A pobreza menstrual é a falta de informação sobre menstruação, com insuficiência ou incorreção nas informações. Trata-se sobre a falta de autoconhecimento sobre o corpo e os ciclos menstruais. Logo, acarreta a falta de acesso a produtos adequados para o cuidado da higiene menstrual, como, por exemplo, absorventes, papel higiênico, sabonete, acesso a saneamento básico, ausência de banheiros seguros e em bom estado de conservação, coleta de lixo e entre outros recursos e meios. Desse modo, a pobreza menstrual trata-se de um problema de saúde pública, que diz respeito à falta de infraestrutura adequada para o manejo da higiene pessoal no período menstrual. Em 2014, a Organização das Nações Unidas reconheceu o direito das mulheres à higiene menstrual como uma questão de saúde pública e de direitos humanos. Países como Austrália, Canadá, Índia e Quênia, e em 33 dos 50 estados dos Estados Unidos já possuem alguma política relacionada à pobreza menstrual. No Brasil, em 2021, foi sancionada a Lei 14.214, que institui o Programa de Proteção e Promoção da Saúde Menstrual, que prevê a distribuição gratuita de absorventes e tampões higiênicos a pessoas de famílias de baixa renda. Para combater a pobreza menstrual, a sociedade civil tem se mobilizado e criado diversas entidades sem fins lucrativos que realizam trabalhos fundamentais para melhorar a vida desse público. Essas são algumas que atuam no Brasil. Fluxo Sem Tabu atua em todo o Brasil na luta de democratizar o conhecimento sobre menstruação e o acesso à higiene íntima nas camadas mais vulneráveis da sociedade. Absorvendo Amor atua em São Paulo e Rio de Janeiro. Foi criado por alunas do ensino médio com o objetivo de fornecer absorventes e outros produtos de higiene íntima para alunas das escolas públicas desses estados. Menstrua atua em Manaus, arrecada fundos para doar produtos de higiene feminina para as pessoas que menstruam em situação de rua. SENAC. O SENAC São Paulo vem promovendo ações que visam acolhimento apropriado a todos os públicos que menstruam ou não, por meio do programa SENAC de Qualidade de Vida. Essa iniciativa ocorre desde o esclarecimento para a naturalização do tema, a transformação de espaço para que as pessoas que menstruam tenham o suporte necessário para não precisarem se ausentar de suas atividades durante seu período menstrual. Mas é só de absorvente que essa população precisa para ter seu direito garantido? E a relação que tem com o meio ambiente? Uma única mulher tem cerca de 450 ciclos menstruais durante a sua vida, utilizando em média 20 a 25 absorventes descartáveis por ciclo, o que no meio ambiente gera um acúmulo de mais ou menos 200 kg de lixo menstrual. Desse lixo produzido, cerca de 90% do material é plástico e demora mais de 400 anos para se decompor. Já parou para pensar quanto lixo toda a população que menstrua no mundo produz? Você sabia sobre tudo isso? O que você faz enquanto cidadão para ajudar essa população? Qual é o papel de cidadão?
Você conhece alguém que vive essa realidade de pobreza menstrual? Reflita, se posicione. Corpos que menstruam necessitam de liberdade e a garantia da sua dignidade humana para menstruar. Vamos mudar essa realidade?